Nesse período, vocês se conectaram com as palavras em nível de Shinjon, de coração. Então, na cerimônia de encerramento, teremos uma sessão final para organizar as palavras dentro da sua mente. Então, agora, vou falar uma conclusão sobre o seminário de 7 dias do princípio divino. É claro que nós não completamos todo o estudo dos conteúdos da parte 1, 2, parte 1, parte 2, e nem mesmo completamos toda a parte 1. Mas, desde que estudamos a partir da introdução geral, o princípio da criação, a queda, e até a teoria sobre a segunda vinda de Jesus, parece que pelo menos ficou claro o caminho para restaurar o ideal da criação, pela qual nós devemos estar trilhando perante o céu como humanidade decaída. Então, portanto, a conclusão do seminário é que o princípio não é conhecimento. O princípio é a verdade. Então, qual a diferença entre a verdade e o conhecimento? Quando o conhecimento se torna um hábito em minha vida, ele se torna verdade. E isso significa que o conhecimento deve se tornar um hábito na vida. Daí o conhecimento se torna verdade. Então, o princípio divino é o conhecimento ou é a verdade? O princípio é tanto a palavra, o princípio é tanto a palavra de Deus quanto a verdade. Existem muitas verdades no mundo. E essas verdades ensinam muitas coisas, mas o princípio é a verdade absoluta que veio como conclusão de todas as verdades do mundo. Por milhares de anos até esse tempo, nós temos aprendido essa palavra de Deus que é a verdade absoluta. Então, essa verdade absoluta é a verdade absoluta para cada um de vocês? Ou é um conhecimento? Então, como você faz a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, a verdade, fazer com que ela se torne uma verdade para mim também? Como deve fazer para que ela se torne essa verdade? Isso é, você deve criar os meus hábitos de vida baseado no princípio divino. Então, no termo do princípio se chama substancialização do princípio. Então, você pode ter pensado que substancialização do princípio é conhecer um pouco mais sobre o princípio intelectualmente. Não é importante em si mesmo saber mais ou entender mais o princípio, mas o que você conhece sobre o princípio, você tem que conseguir praticar, criar um hábito. E praticar um princípio é fazer com que ele possa se substancializar. Então, agora, quando você vê a providência centralizada em Deus, em qual época nós estamos na providência? Quer dizer que, através de todas as vitórias providenciais dos verdadeiros pais, a humanidade centralizada nas famílias abençoadas já está na época em que pode viver e servir diretamente a Deus, os verdadeiros pais da humanidade. E a verdadeira mãe nos ensina constantemente a viver atendendo aos pais celestiais nessa terra e nos dá essa mesma oportunidade. Então, o que é isso? Isso significa, seja uma família Chombo. Então, como eu posso me tornar a substancialização de Deus, ou seja, a família Chombo que pode viver diretamente com os pais celestiais nessa terra? Como eu faço isso? Agora que ouvimos o princípio, vamos fazer uma conclusão sobre como vamos fazer isso. Durante esses 7 dias, escutamos muito a respeito do princípio. Quando entendemos isso, meus olhos enxergam bem, a minha cabeça realmente passou a saber mais. Então, quando você souber mais, se permanecer como conhecimento, o que isso significa para vocês? É isso que eu quero dizer. Falando que vocês sabem um pouco mais, então vocês podem viver com o conceito de Deus embutido dentro de vocês mesmos? Então a conclusão é, como nós podemos viver atendendo a Deus? Como podemos viver atendendo a Deus? São duas formas, só tem duas coisas.
A primeira, por causa da queda, Satanás está no controle desse mundo. Para que eu possa escapar do domínio de Satanás neste mundo, me tornando uma família que atende aos pais celestiais, primeiro eu devo cortar toda a conexão que existe com Satanás. Devo me tornar a pessoa que não tem nenhuma relação com Satanás. Então, assim, Deus virá até mim e eu serei capaz de viver com Deus atendendo a Ele. Ou seja, para poder atender a Deus, pelo menos o caminho no qual Satanás pode chegar para mim e me controlar deve ser completamente eliminado. Não é assim? Então, vocês aprenderam dessa vez como Satanás tem controle sobre mim? Que conteúdo ou ato que eu faço permite Satanás chegar até mim? Através de que tipo de condições Satanás ele consegue me controlar? Através do pecado. Isso é o pecado. Enquanto o pecado permanecer, enquanto eu pecar, eu não posso viver atendendo aos pais celestiais. Por quê? Porque Satanás me acusa de ser incapaz de servir a Deus por causa das condições de acusação. Então, Deus não pode vir até mim. Então, no final das contas, temos que resolver todos esses pecados e eliminar eles todos de dentro de mim. Portanto, temos que eliminar todo esse pecado de nós, certo? Quando o pecado acabar, então você se torna uma pessoa que não tem nada a ver com Satanás. Então, o princípio divino explica quantos tipos de pecados existem? Existem 4. Isso significa que somente se eu me livrar completamente desses 4 pecados e me tornar uma pessoa que não tem a ver com o pecado, poderei viver no Jardim do Éden, o reino dos céus na terra, onde posso atender os pais celestiais. Agora, agora nós chegamos até aqui. É por isso que os verdadeiros pais nos levaram a ser capazes de eliminar todos esses nossos pecados através dos verdadeiros pais. Quer dizer que eles nos guiaram para resolver isso. Depois de receber a bênção, nosso pecado original foi liquidado. As famílias abençoadas não têm mais pecado original. Mas ainda sobram, então, 3 tipos de pecado, que é o pecado coletivo, o pecado hereditário, o pecado coletivo e o pecado individual. Se nós temos esse pecado, Deus não consegue viver junto com a gente. Então, os verdadeiros pais, eles têm nos ensinado, eles têm enfatizado isso muito desde os anos de 1970, que nós devemos estar nos tornando messias tribais. E o que é se tornar messias tribal? Para que você pudesse se tornar messias tribal, então você teria que poder eliminar, conseguir fazer então a libertação e bênção dos seus antepassados, das 430 gerações. Isso então pode eliminar toda essa indenização em vertical. E também para que nós conseguíssemos 430 filhos espirituais, que então a gente poderia eliminar todas essas condições a níveis horizontais. Em outras palavras, você conseguir realizar o Messias tribal, ele elimina todo o pecado hereditário que você herdou das suas gerações anteriores por causa da libertação e bênção, e também você eliminaria o pecado coletivo, porque você estaria dando bênção para todas as pessoas que estão à sua volta. Isso tanto a nível depois, então, tribal, nacional e mundial. Só que os verdadeiros pais eles nos pediram para a gente apenas nos tornar messias tribais, para que nós pudéssemos estar estabelecendo esse pecado. Isso é a atividade dos messias tribais celestiais. Então, o que sobrou? Só sobrou o pecado individual. Então, como que nós podemos fazer para eliminar o pecado original? Como que a gente elimina? Então, você pode pensar, né? Se eu elimino então o pecado, então Satanás não pode vir até mim. Então Deus apenas pode vir até mim. Vocês não pensam também dessa forma? O que nós podemos fazer para a gente poder eliminar então esse pecado e não dar essas condições? Então, o que nós temos que fazer é viver de acordo com o princípio divino. Por isso que na nossa igreja existe o curso Fórmula. Então, quando a gente fala sobre o curso Fórmula, você não pode pensar simplesmente, o curso Fórmula é um curso muito bom, que todos os seres humanos devem passar, pensa dessa forma meio vaga.
내가 가지 않으면 안 되는 통로다 이 말이에요. 그 통로를 걸어가지 않고 다리야 다리. 그 Então, 다리를 건너지 eu posso dizer que o curso Fórmula é como se fosse uma ponte para a gente poder encontrar com Deus. Para você ir para o outro lado, você tem que passar por essa ponte. Esse é o curso Fórmula. Os verdadeiros pais, eles falam sobre, eles não falam como curso Fórmula, eles falam assim, caminho do curso Fórmula. Como o único caminho que existe é o curso Fórmula. Esse é o caminho que todos nós devemos passar para a gente poder encontrar com Deus. Então, o que nós devemos fazer no curso Fórmula? Qual é o conteúdo que devemos poder fazer para passar pelo curso Fórmula? Então, claro, muitas vezes você pode falar, o que é curso Fórmula? Você pode falar, tem que fazer a obediência absoluta ao meu Abel, isso é o curso Fórmula. Sim, você pode dizer, esse é um método, mas o que é a essência do curso Fórmula? O que você tem que aprender através do curso Fórmula, através desse método? O que você tem que aprender? Isso é importante, isso é o mais importante. Então, através do curso Fórmula, eu tenho que poder eliminar todo o pecado que eu estou carregando, todos os pecados que eu estou carregando, e conseguir fazer uma vida no qual, então, uma vida sem pecado. Isso é o que o curso Fórmula nos ensina. Então, através do curso Fórmula, eu tenho que poder fazer, então, uma vida no qual eu não tenha nenhum tipo de ligação com Satanás. O Satanás não possa pegar nenhuma condição para poder me dominar. Então, para a gente poder estar eliminando... Então, através do curso Fórmula, eu tenho que poder fazer essa completa libertação de Satanás de dentro de mim mesmo. Então, para mim poder fazer isso durante o curso Fórmula, existe 3 estágios. O primeiro estágio, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que eliminar Satanás de sua vida. Eliminar completamente todas as condições que Satanás pode pegar você. O segundo ponto, você tem que conseguir subjugar natural Satanás. Isso que você aprende no curso Fórmula. Eliminar Satanás, separação de Satanás e conseguir, então, subjugar Satanás naturalmente. E o terceiro ponto, você tem que se tornar, então, uma pessoa, através do curso Fórmula, que não tem nenhum tipo de ligação com Satanás. Isso é o curso que você tem que fazer através do curso Fórmula. 뜻을 알고 수십 년 뜻길을 따라오면서 한 신앙의 핵심. Então, isso que você tem que entender, né, que é o curso Fórmula. Então, só voltando, então, o que são os 3 estágios. Então, fazer a separação de Satanás, subjugar natural Satanás. O terceiro é dominar Satanás. Esse é o terceiro. Então, esse é a essência do curso Fórmula. Então, agora vamos tentar voltar, então, no tempo. É quando nós falamos curso Fórmula, pode falar, o presidente Pode ele já ensinou bastante sobre o curso Fórmula, o curso Fórmula é muito maravilhoso. Não, isso é o princípio divino. Então, agora, veja no curso Fórmula, em que nível você está dentro do curso Fórmula? Então, dentro do... Então, nós temos que poder passar todo o curso Fórmula. Depois que nós passamos por todo o curso Fórmula, que nós conseguimos viver junto com os verdadeiros pais dentro do Jardim do Éden. Então, agora, olhando para a vida de vocês, em que lugar vocês estão? Vocês estão numa situação ainda que estão lutando para poder fazer separação de Satanás, ainda estão vivendo junto com Satanás? Ou já estão no nível já que vocês conseguiram subjugar natural Satanás? Ou vocês estão no nível já que vocês podem dominar Satanás? Você pode falar para ele, não, faz isso, faz isso. Em qual nível vocês estão em relação à sua vida de fé? Talvez vocês nunca tenham se feito essa pergunta ainda sobre em que nível que eu estou, qual que é a minha relação com Satanás. Então, até que nível, né, eu já fiz separação de Satanás? Vocês já se separaram totalmente de Satanás? Como nós podemos fazer para fazer a separação de Satanás? O que nós devemos fazer que separamos de Satanás? 여러분 신앙생활 시작하면은 신앙생활 시작하기 전에 있었던 생활로부터 신앙을 딱 시작하면은 뭡니까? 이것은 해라. Então, é quando nós começamos, né, a nossa vida de fé. Qual a situação na nossa vida de fé? Fala assim, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Como se nós tivéssemos 2 escolhas. Isso é o início, né, quando nós entramos na nossa vida de fé. 자, 그럼 하지 마라 하는 게 뭐가 있어요? 하지 마라. 과거에 여러분들이 Então, antes de conhecer os verdadeiros pais, então, como que era a vida de vocês? O que ele falou assim, você não pode fazer? O que não pode fazer? Primeiro, não pode ter problema de Adão e Eva com o sexo oposto. Não pode beber, não pode fumar.
não pode usar drogas. Então, tem esse tipo de regra, o que você não pode fazer. Então, agora ao contrário, o que você pode fazer? Ou tem que fazer? O que é? Fazer o rundoquê. Participar do sermão dominical. Fazer o dízimo. Isso é o que você tem que fazer. O que Deus falou para você não fazer e o que falou para você fazer, vocês estão fazendo? Se vocês fizerem apenas isso da forma que foi ensinado, então você já consegue fazer a separação de Satanás. Se o que foi falado para você não fazer, se você faz, então Satanás ele tem uma condição para poder pegar você, para poder então dominar você. Então, durante esses 30, 40 anos que vocês são membros, tudo que foi falado para não fazer, vocês não estão fazendo, e tudo que foram falado para vocês fazer, vocês estão fazendo? Mesmo que vocês possam falar, mas eu sei muito bem o princípio divino, mas se vocês não fazem essas coisas básicas que você tem que fazer, então, em um momento, Satanás ele pode pegar você, porque você não tem condição para ele. Isso você tem que fazer de qualquer jeito, isso é absurdo, você tem que fazer. Quando nós olhamos na situação entre Deus e Satanás, essa é a razão, né, no qual Satanás pode pegar você ou Deus pode pegar você. 술, 담배, 이유를 붙여서 한다. 그거는 어떤 이유라도 그건 이유가 없어요. 절대로 하면 안 되는 거예요. 그리고 일요일 날 예배를 드리는데 예배를 정성들여서 준비하지 못하더라도 Então, não adianta você falar, não, mas eu tinha razão para mim não participar do sermão, para mim poder beber, para mim fazer isso daqui. Não adianta, se você não participa do sermão, fala, mas por causa disso eu não participei. Então, Satanás ele fica feliz, ele vai bater palma para você. Sim, sim, exatamente. Eu estou falando, mesmo que você pode dizer, mas eu estou num lugar que aqui não tem a nossa igreja, então não tem como eu assistir. Então, mesmo que você vá então em uma outra igreja, você vai lá e você, com esse coração de eu tenho que poder então participar do sermão do domingo, você então participa daquele sermão. Eu não sei, né, aqui no Brasil, mas quantos será dos membros brasileiros, pelo menos, estão fazendo esse nível? O que não pode fazer, não estão fazendo. O que é para fazer, estão fazendo. Porque esse é o padrão básico para a gente poder fazer separação de Satanás. Então, quantos de vocês estão fazendo isso? Depois que você consegue fazer separação de Satanás dessa forma, aí sim que você pode subjugar natural Satanás. Por exemplo, se uma vez que eu estou sempre fazendo, então, o que tem que fazer, eu faço da forma correta, por exemplo, participar do sermão dominical, então, quando eu tenho que fazer, então, subjugação natural de Satanás, por exemplo, quando eu dou testemunho, então, é muito diferente quando eu estou fazendo isso e Satanás não tem condição para poder me dominar, e quando quando não tem condição e quando tem condição. É muito diferente o resultado. Fazer separação de Satanás, esse é um curso que você faz sozinho, individualmente. No entanto, a subjugação natural de Satanás, isso não dá para fazer sozinho. Você precisa de relacionamento para poder fazer isso. Então, como que eu faço, então, para mim poder, então, fazer essa subjugação natural de Satanás? Então, é através do relacionamento Abel-Caim. Então, eu, por exemplo, na posição de Caim, então, na posição de Satanás, então, enquanto com Abel, que está na posição, então, de Deus, e eu consigo, então, fazer a separação de Satanás. Não é pensando fazer a separação de Satanás de dentro do Abel, é fazer a separação de Satanás que está dentro de mim mesmo. Isso é que eu tenho que fazer. E é isso que muitas pessoas não sabem. 어떤 일을 결정하고 어떤 일을 해나가는데 내가 내 개인이 옳다고 생각하는 것이 길이 아니라 하나님의 길을 받아서 하나님의 길로 가라고 Então, não é que você pensa assim, eu tomei a decisão e esse é o caminho correto. Se você faz isso, esse é 100% é Satanás que está dentro desse pensamento seu. Então, tem que ser o caminho no qual Deus está dando para você. Então, esse caminho você tem que fazer, então, através de você, então, poder se unir, né, com o seu Abel. Claro, não, também é o Abel que está mostrando de acordo com a vontade de Deus. Então, absolutamente tem que poder... 절대적으로 나 자신을 죽임으로 말미암아서 사탄이를 굴복시키는 겁니다. Por isso que absolutamente você tem que unir com o seu Abel. Qual que vocês acham que é a prioridade de vocês? O que a sua figura central fala para você ou os seus problemas e situações familiares?
Normalmente, primeiro você vai pensar em você mesmo, na sua família. Então, normalmente você vai ignorar as palavras do seu Abel, da figura central. Você acha que é fácil poder aceitar 100% do que o Abel está falando? É difícil uma pessoa que já consegue acreditar 100%, né, no seu próprio Abel. Acho que não tem muitos membros assim. Acho que não são todos assim, o que vocês acham? Quando nós olhamos de forma humana, talvez a gente não vai encontrar nenhum Abel que seja perfeito, que não tenha nenhum erro. Mas para que nós possamos estar, então, fazendo separação de Satanás, nós temos que olhar dessa forma e obedecer absolutamente. Apenas dessa forma nós conseguimos matar o Satanás que existe dentro de nós mesmos. Quando nós normalmente, quando a gente olha para o nosso líder, a gente tenta olhar para ele baseado no que eu penso, no que eu acho bom, no que eu acho mal. Tenta julgar ele através disso. Então, dentro do princípio da restauração, ele ensina sobre Abel Caim, ele ensina sobre essa relação, como que nós devemos fazer para poder, então, matar Satanás dentro de nós mesmos. Se nós não conseguimos praticar isso, então nossa vida ele acaba sendo negativa. Então, 100% você tem que se tornar um com o seu Abel, um com a sua figura central. Se você faz dessa forma, então você consegue subjugar natural que Satanás que existe dentro de você mesmo. Esse é o caminho para você poder subjugar Satanás naturalmente que existe dentro de você. Se você consegue matar o eu que existe dentro de você mesmo, então 100% você vai conseguir ganhar a vitória Abel Caim. Mas você tem que matar o seu próprio eu. Então, se você faz isso, então você sai dessa posição de Caim, você vai para a posição de Abel. Se você sempre fica tentando julgar, mas o Abel fez assim, Abel fez dessa forma, então mesmo que recebeu a bênção, se você não conseguir ganhar a vitória, você vai ficar eternamente naquele mesmo nível, você não vai sair daquele estágio. Então, depois que você consegue então fazer essa subjugação natural de Satanás e já ganha a vitória, então você vai para o próximo nível, que é o nível que você tem que conseguir dominar Satanás. Então, o que seria você conseguir dominar Satanás? Seria então você seria através da sua relação com os verdadeiros pais. Da mesma forma que os verdadeiros pais fizeram para poder dominar Satanás, você então faz o mesmo caminho, então se você também consegue dominar Satanás. Então, como que eu posso fazer, então, para poder dominar Satanás? Adão e Eva, eles não conseguiram dominar Satanás. Quem é que conseguiu dominar Satanás? Os verdadeiros pais, eles conseguiram dominar Satanás. Então, nós temos que seguir esse caminho dos verdadeiros pais, que nós também podemos conseguir isso. Como é que nós podemos fazer, então, para nos tornarmos um com os verdadeiros pais e, dessa forma, então, dominar Satanás? Porque nós temos que nos tornar um com o verdadeiro pai para dominar Satanás. Então, isso é aquela fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Assim nós nos tornamos um com os verdadeiros pais. Por isso, se ainda está nesse nível de ainda não consigo ainda fazer separação de Satanás, falando sobre o que pode fazer e o que não pode fazer, não consegue ainda vencer Abel Caim ainda está brigando ainda Abel Caim, não consegue se unir com a figura central. Não adianta a pessoa falar assim, então eu vou fazer fé, amor e obediência para os verdadeiros pais. Você pode até falar pela palavra que você está fazendo fé, amor e obediência absoluta para os verdadeiros pais, mas você não tem conteúdo, você não chegou até lá para você poder fazer isso. Então você está preso lá embaixo ainda. Não pode ir por esse caminho. Então, quando eu consigo então eliminar Satanás dentro de mim, para eu conseguir fazer isso, então eu preciso matar esse eu falso que existe dentro de mim. Então, para a gente conseguir fazer isso, então nós temos que poder nos unir 100% com os verdadeiros, com a figura central. Quando nós conseguimos fazer isso, nos unir 100% com a nossa figura central, então conseguimos praticar a fé, o amor e a obediência absoluta. No entanto, se nós ainda não conseguimos passar nem do primeiro estágio, não nos separamos de Satanás, não conseguimos ainda nos unir com a figura central, então mesmo que por palavra nós estejamos falando sobre fé absoluta, não é fé absoluta, é a minha fé. Não é fé absoluta dos pais, é centralizado na minha fé, eu tenho fé. Centralizado em mim, eu amo. Centralizado em
em mim eu obedeço. Você nunca vai chegar até a perfeição dessa forma. Por isso, o caminho correto para chegar à perfeição é você fazer, então, separação de Satanás, subjugar natural Satanás. Aí sim você pode, então, dominar Satanás, que é se tornando um com os verdadeiros pais. Você tem que passar por esse curso para chegar até lá. Então, agora vocês entenderam o que significa aperfeiçoamento individual, porque esse curso que ele falou agora, isso significa aperfeiçoamento individual. Então, agora entenderam? Então, eu fiz toda a explicação agora. Como que faz para eliminar o pecado? Como elimina o pecado original, hereditário, coletivo, individual. Então, o que sobrou agora para fazer? Qual que é o mais difícil de fazer entre esses 4 pecados? Talvez o mais difícil para a gente eliminar é o pecado que existe dentro de nós. Esse talvez é o mais difícil de eliminar. Na verdade, esses 3 primeiros pecados, os verdadeiros pais praticamente eles fizeram para a gente, eles nos deram como eliminar esses 3 primeiros pecados. Ficou só esse aqui para a gente fazer. Então, através de nós podermos eliminar todos esses pecados, os verdadeiros pais para a gente conseguir eliminar todos esses pecados, então os verdadeiros pais nos deram o caminho para poder se tornar famílias Chombo. Então, no processo para nós nos tornarmos famílias Chombo, nós, com essa fé, amor e obediência absoluta, nós seguimos, então nós conseguimos eliminar todos os pecados e nos tornar família Chombo. Os verdadeiros pais, eles nos deram todas as bênçãos e todo o caminho para que nós pudéssemos, então, estar eliminando esses 4 pecados através de estar nos tornando família Chombo. Então, a família Chombo é uma família, então, que pode viver junto com os verdadeiros pais. Por quê? Porque ela conseguiu, durante o processo, eliminar todos esses pecados. Então, se não pode fazer, você tem que conseguir eliminar esses 4 pecados e se tornar a família Chombo. A família Chombo, nós falamos que ela vai viver, então, dentro do Jardim do Éden. Como era o Jardim do Éden? O Jardim do Éden era o mundo no qual o mundo espiritual e o mundo físico poderiam viver juntos. E a verdadeira mãe, ela falou que o local, então, para que isso pudesse acontecer junto, a gente tinha que fazer também esse Shojong-won, né, dentro de nossas casas. Então, por quê? Porque esse é o local igual era o Jardim do Éden. Isso é o plano da criação. Então, agora eu vou fazer novamente então aquela pergunta que eu fiz lá no início. O que é o princípio divino? É conhecimento ou ela é verdade? O que vocês acham? Conhecimento, você pode falar, você pode fazer por palavra. Verdade, se você não faz com que ela se torne a sua prática da sua vida, isso não é uma verdade. Então, agora você responde, então. O que é o princípio divino? Ele é conhecimento ou ele é verdade? Então agora essa vai ser a conclusão. Então, se o princípio divino é verdade, então daqui para frente, como você deve levar a sua vida? Como você deve fazer a sua vida? Então, todo esse que nós aprendemos do princípio divino, o princípio divino ele ensina, né, então, sobre o curso de fórmula. Então, o que nós estamos praticando, então, desse princípio divino dentro das nossas vidas diárias. Caso eu não esteja praticando esse princípio divino na minha vida diária, então isso não se tornou verdade ainda para mim. Então, se tornando famílias abençoadas, vocês vão conseguir eliminar já todo o pecado hereditário e coletivo, estou certo? Então, vocês entenderam por que é importante vocês se tornarem família Chumbo? Da mesma forma que vocês nunca desistiram da bênção, vocês também têm que poder cumprir a família Chumbo. Então, como vocês podem chegar à perfeição? Vocês também entenderam? Então, como vocês pensam sobre a perfeição? Vocês pensam assim, não, perfeição é uma coisa muito longe. Eu acho que durante a minha vida física é impossível chegar à perfeição. Vocês pensam assim ou vocês pensam, vou chegar à perfeição? Se para vocês o princípio divino é apenas conhecimento, então sim, vocês podem desistir agora. Mas se o princípio divino é a verdade, então vocês não podem desistir, vocês têm que chegar lá. Então, agora, depois que vocês entenderam, né, então tudo que nós estamos falando, vocês já conseguiram já entender, já eliminar então todo o pecado. Então já tem como resultado uma condição no qual Satanás ele não pode invadir vocês. Vocês já conhecem já então o caminho da perfeição. Agora está claro o caminho que vocês devem seguir daqui para frente? Então, como conclusão desse seminário, tudo que vocês puderam, então, estar aprendendo durante esses 7 dias, vocês têm que poder colocar, então, na sua vida diária, no seu caminho que você vai fazer daqui para frente. 여러분 고생 많이 하셨습니다. 이 7일 수련회가 여러분이 처음 원리를 들었을 때 7일 수련회는 여러분들의 삶을 바꿨을 겁니다. 삶의 방향을. 7일 수련 대부분 참석하고 나서
이게 진리구나. 내가 Então, 땡기를 따라가야 eu espero 되겠구나. que esse seminário de 7 dias, assim quando vocês participaram do primeiro seminário de 7 dias, que vocês aprenderem o seminário, vocês falaram, ah, essa aqui é a verdade. E essa verdade que vocês aprenderam pode mudar totalmente a vida de vocês. Eu espero que esse seminário também vocês sintam dessa forma. Então, esse é o caminho que eu tenho que seguir daqui para frente. Vocês possam entender assim, esse é o caminho que eu tenho que percorrer para eu poder chegar à perfeição servindo os verdadeiros pais absolutamente. Então, da mesma forma, vocês têm que poder entender e daqui para frente, então, vocês têm que poder conduzir a vida de vocês. Então, eu desejo que todos vocês possam se tornar pessoas perfeitas, indivíduos perfeitos e famílias perfeitas que possam servir os verdadeiros pais. Muito obrigado ao reverendo Kim Do-woo por sua mensagem, suas palavras nesta manhã. Na sequência, quero convidar o presidente Koichi Sasaki para suas palavras no sermão dominical de hoje. Bom dia. Bom dia também àquele que está assistindo pela Peace TV, né? Vou mostrar isso. Depois que assistimos a parábola de rebanho Dom Kim, por pedido dele, eu queria resumir a parábola dele, mostrando algumas anotações para lembrar bem. Acredito que, pela tradução em português, entenderam bem. Mas queria repetir conteúdo, ou depois queria dar ênfase de atividade do hoje, para terminar. Também acredito que pessoas entendam que o princípio divino é universal. Okay? Então, o título de sermão de hoje, claro, título, subtítulo, título já foi dado por reverendo Dom Kim, vídeo dele foi centro, principal de parábola do hoje. Hoje estou apenas reforçando, repetindo a parábola dele, tomando alguns exemplos. Mas, como subtítulo de sermão, hoje quero dizer que vamos ser família Chombo que domina todas as coisas, incluindo anjos, através de cumprimento da porção de responsabilidade humana. A única maneira para dominar anjos é cumprir responsabilidade humana. Então, o que é conteúdo de responsabilidade humana? Isto que o ser humano não sabia, até quando nosso pai ensina através do princípio divino. Anjos no mundo original, mas no mundo atual, mundo decaído, chama-se Satanás. Então, antes que entre no sermão, queria dizer, para falar, palavra dos verdadeiros pais. Hoje, citei de livro de princípio divino. Dentro do seção 5, o processo da criação do universo e período de crescimento, tem parte de 2, o período para o crescimento da criação, e 2, o domínio indireto. E dentro dessa parte do livro do princípio divino, está escrito assim, no caso de criação, criação original. Deus criou o homem com o domínio indireto de Deus para que o homem possa aperfeiçoar-se somente depois de herdar a capacidade de criar de Deus através do cumprimento da porção de responsabilidade humana e de ter adquirido a capacidade de reger o resto da criação, incluindo os anjos. Então, aqui, esse desenho é muito famoso, de 3 estágios de período de crescimento. Formação, crescimento e aperfeiçoamento. E toda a criação cresce e aperfeiçoa-se somente pela força do princípio. E aí, esquerda, por favor, esquerda bolinha. Não sei se está olhando o cursor. Dá para ver? Ok. Aqui tem a palavra anjos, porque aqui no livro do princípio divino está terminando a frase com essa parte, incluindo os anjos. Então, todas as coisas, toda a criação, incluindo anjos, é capacidade de reger o resto da criação. Isto que nós devemos adquirir.
no curso fórmula no mundo original. Ok? E todo mundo sabe, né? E aqui, caso homem arrange forças do princípio, de acordo com formação, crescimento e aperfeiçoamento do período de crescimento, existe porção de responsabilidade humana que todas as coisas não têm. Dentro do domínio indireto de Deus, durante o período de crescimento, o homem tem que completar porção de responsabilidade humana para crescer e aperfeiçoar-se, e tornando-se Adão e Eva aperfeiçoados e herdando capacidade de criar, ou seja, posição de criador, e também, natural que sim, herdando posição de dominador, domínio para com todas as coisas, incluindo os anjos. Isto é a explicação de curso fórmula no mundo original. Agora, restauração é o seguinte, esta é a explicação, né? Por isso, o homem que cria e perde o domínio somente pode aperfeiçoar a finalidade da criação quando passa todo o período do domínio indireto de Deus, para restaurar o domínio para com toda a criação, incluindo Satanás. Aqui já trocou a palavra anjo para Satanás, né? Porque está falando sobre situação de restauração, né? Então, domínio para com toda a criação, vírgula, incluindo Satanás, cumprindo a porção de responsabilidade humana de acordo com o princípio da restauração. O princípio da restauração é baseado no princípio da criação. Então, do mesmo modo, aqui tem bolinha de toda a criação, e tem força de princípio, e que toda a criação cresce e aperfeiçoar-se através de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Aqui, em vez de palavra anjos, está escrito palavra Satanás. E como resultado de cumprimento de porção de responsabilidade humana, Adão e Eva, ou seja, nós temos que crescer por domínio indireto de Deus, entrando no domínio direto de Deus, completando toda a responsabilidade de formação, crescimento e aperfeiçoamento, e acaba entrando domínio direto de Deus, onde ele dá posição de criador e dominador de Deus. Ou seja, né, torna-se co-criador com Deus, criador e dominador perante Satanás, perante anjos, perante toda a criação. Por isso aqui está escrito assim, né? Restaurar o domínio para com toda a criação, incluindo Satanás. Seguinte, a providência de Deus da salvação tem sido prolongada por tanto tempo porque as figuras centrais na sua providência da restauração têm repetidamente falhado no cumprimento da sua própria porção de responsabilidade, que até Deus não pode interferir. Será que Moisés sabe isso? Como sabe isto? Desde Adão e Eva, Noé, Abraão, figura histórica da providência, sabia esse princípio divino tão claramente? E hoje estamos sabendo, estamos ouvindo a palavra de verdadeiros pais, que ensinou claramente o que é essência de providência, o que é essência dentro do curso fórmula, o que é essência da nossa vida. Nossa vida que tem que focalizar em cima desse, nossa vida, finalidade da nossa vida é finalidade de curso fórmula, finalidade de curso de princípio da criação no mundo original e finalidade de curso de restauração por indignação no sentido de restauração a partir de mundo decaído. Nós temos que completar tudo isso. Isto é explicação de porção de responsabilidade humana. Claro que sim, está explicando alguma parte, né, apenas, né? Então, baseado nessa palavra de verdadeiro pai, vamos ver, né, mais uma vez, palavra de rebanho do Dong Kim, nosso líder continental, que acabou de assistir, né? Então, ele primeiro fala sobre verdade deve ser encarnado na nossa vivência. Não adianta ler, escutar, entender lógico, mas sim, ele deu ênfase sobre aquele verdade que está praticado e encarnado por nossa vivência real. Também no final do vídeo ele falou que o princípio divino existe para verificar, checar a si mesmo se ele está atingindo meta de curso fórmula, será que está tornando-se encarnação de verbo, encarnação da verdade, encarnação de princípio da criação. Na outra palavra, será que estou indo no caminho correto?
cumprindo meta da vida, incluindo conceito de aperfeiçoamento individual, multiplicação de filhos e aperfeiçoamento de família verdadeira e aperfeiçoamento de domínio para com todas as coisas, incluindo anjos, Satanás. Então, nós queremos ser uma família chombo. Mas o que é ser uma família chombo? Na outra palavra, isto é, tornamos-nos aquele que consegue viver com Deus. Então, hoje, nós não estamos vivendo com Deus na forma completa. Claro que sim, estamos vivendo com Deus, mas na forma bem incompleta. Por quê? Por causa de falta de separação de Satanás. Na outra palavra, pecado. Por causa de pecado. Quando tem pecado em mim, só com isto, Deus não pode permanecer conosco, porque onde existe pecado, Deus não pode ficar juntos. Deus não domina, nem toca a mão diretamente ato pecaminoso. Isso já nós aprendemos através da queda do homem, seção 6. Não é? E antes que Deus toca ou interfere, qualquer coisa, ou seja providência, ou seja figura central, ou seja pessoa, ou seja alguma atividade, sempre primeiro faz obra de separação de Satanás, obra de separação entre bem e mal. Por isso ocorreu o dilúvio, no caso de Arca de Noé. Por isso sempre, no início da toda a providência, Deus começou por separação de Satanás. Na outra palavra, separação entre bem e mal. Em busca de quê? Em busca de objeto puro que Deus pode tocar a mão. Apesar de que não existe coisa completamente pura, uma vez que toda a humanidade ainda tinha pecado original, mas mesmo que pela condição estabeleceu Abel, que puramente objeto de Deus, Caim, que puramente objeto de Satanás. Lembrando que, quando eu falo Abel puramente representando Deus, não estou dizendo que Abel é puro. Diferente, tá? Abel é homem decaído, mas pela condição para Deus ganhar objeto puro para tocar sua mão diretamente, nível de simbolização foi puro. Não estou dizendo que características pessoais de Abel é puro. Diferente, né? Dá para distinguir, né? Duas coisas, né? E Deus considera Abel como seu objeto que pode tocar. Nível de representação foi puro. Puramente representou somente o lado de Deus, lado do bem. Isso foi suficiente para Deus fazer providência. Se Abel tem que ser puramente, completamente homem de Deus, homem decaído ninguém consegue tomar a posição de Abel, né? Não tem como fazer providência. Então, a questão é isto. A razão por que nós não podemos encontrar com Deus, a razão por que nós não podemos entrar no domínio de Deus, é por causa de falta de cumprimento de porção de responsabilidade humana para fazer separação de Satanás, subjugar natural de Satanás e dominar Satanás. E o homem tem que ir até nível que dominar Satanás, como está escrito no princípio divino. No mundo original, dominar anjo. No mundo do processo de restauração, usamos a palavra Satanás, mas mesma coisa. Nós temos que chegar até esse nível. Enquanto nós estamos no nível que está aceitando a sedução de Satanás, não consegue separar Satanás, não consegue educar Satanás, não consegue dominar Satanás, não está aperfeiçoando. Nunca torna-se aquele que consegue viver só com Deus. Sempre meio caminho entre Deus e Satanás. Com providência de restauração, princípio da restauração por indenização, explica. Primeiras páginas de segunda parte explica assim: o homem está colocado no meio caminho entre Deus e Satanás, desde quando ocorreu a queda. Agora é hora para nós voltarmos para aquele posição original que puramente somente Deus existe e eu existo. Só o lado de Deus desaparece a influência de Satanás. Isso é maneira para a restauração de reino do céu Chonilguk. Também está escrito no princípio divino. Se toda a humanidade corta relacionamento recíproco com Satanás
e nem tem chance para fazer ação de receber, e por isso nem tem como surgir força de ação de receber entre ser humano e Satanás. Impossível Satanás fazer nenhuma ação, nenhuma sedução, nenhuma influência. Aí, na forma natural, já está realizando o reino do céu. Claro, existe nível, né? Nível de liquidação de pecado original, nível de todo pecado liquidado, nível de eliminar toda a natureza decaída, mas isto é a ideia básica para realizar o reino do céu, né? Então, nós queremos estabelecer o reino do céu. Individualmente, ou nível da família, queremos ser família Chombo. E até onde queremos chegar? O que é meta? Isso que deve ser esclarecido. Isto é, família Chombo, não somente estabelecer algo simbolicamente, mas sim, literalmente temos que viver com Deus. Será que vocês têm sonho para um dia no futuro? Eu quero ser homem aperfeiçoado, que não precisa preocupar sobre meu pecado, natureza decaída, saindo de aquela rotina de emoção explosiva, briga de casal, não consegue educar filhos na forma correta, adequada, sempre conflito com qualquer outras pessoas, surge vontade para criticar outros por tanta carência. Quer ser livre, não é? Depois que usa bastante natureza decaída, falando muitas coisas, na hora fica satisfeito por emoção decaída, mas logo depois sofre por remorso de consciência. E repite isto diariamente. Eu um dia pensa, já basta minha vida. Na verdade, cada vez mais aumenta sua determinação e dedicação na vida de fé. Luta contra o pecado e luta contra a natureza decaída torna-se severa, mais forte. Reconhecimento de sua própria pecado torna-se mais sensível. Do contrário, aquele que não está fazendo vida de fé, com certo padrão de dedicação, fica acostumado com pecado, natureza decaída, e nem sente pecado, nem sente natureza decaída, acha que tranquilo. Isto é uma situação muito longe, né? Mas se começa pouquinho dedicação, sacrifício, negar eu, ou seja, qualquer dedicação à atividade, aparece bastante oportunidade para perceber sua própria natureza decaída e pecado, né? Então, pecado tem 4. Pecado original, pecado coletivo, pecado hereditário, pecado individual. Lembrando que o princípio divino comparou esses 4 pecados com uma árvore, considerando um homem como árvore. Pecado individual, para nós, parece que grandão, porque nós vemos diretamente. Nossa consciência dói por remorso de consciência. Mas, na verdade, comparando com o pecado original, coletivo e hereditário, pecado individual é tamanho de folha. Uma quer dizer pequeno. Então, pecado original, solução é bênção. Uma coisa mais difícil, ou seja, impossível para o homem decaído para resolver por si mesmo. Isso não depende de fé dele. Não depende de sacrifício dele. Não adianta desejar somente por dedicação. A única solução é receber Messias e somente através dele pode liquidar. É por isso, apesar que mais difícil de liquidar, na prática, pensando sobre a ação externa, é fácil, porque externamente toma vinho sagrado, passa por aquele curso de cerimônias todos esses dias, tudo mais. Uma vez que recebe Messias, né? Aceita Messias. Segundo, o pecado coletivo. Pecado coletivo é aquele conceito que, por exemplo, tal nação ocorreu guerra com outra nação. Então, mesmo que eu não matei ninguém, nem é minha época que ocorreu guerra, é coisa anterior, bem antes. Mas em nome de cidadão de aquele país, pega pecado coletivamente. Outro exemplo, matar Messias Jesus, povo judeu, ou até mesmo ser humano,
recebe pecado coletivamente. Então, através de dedicação para coisa pública, atividade pública, estabelecendo condição nacional ou mundial, e dia e noite estamos estabelecendo condição de indignação para liquidar nosso pecado coletivo. Coisa mais efetiva é aproveitar coisa pública, porque se você faz sozinho, como essa situação individual, com condição de indignação que estabelece individual, ou seja, veneração, ou seja, dedicação, ou seja, viver para outro. Velocidade para a liquidação de pecado coletivo será devagar. Mas se, por exemplo, ocorre evento nacional de nossa igreja, uma vez que Deus colocou a palavra nacional em cima dessa providência, extremamente igual. Você faz mobilização, você ajuda a realização de evento, e você participa no evento, extremamente não muda nada. Esse é o mesmo tamanho de sacrifício, dedicação, mas por causa do nome nacional. Quando você dedica-se para aquele evento, muitos convidados de testemunho para aquele evento, conecta-se a vida eterna dele para a figura central, ou seja, qualquer coisa do evento. Então, isso torna-se mérito nacional. Então, usando mérito nacional, você pode acelerar o processo para liquidar pecado coletivo. E se nossa mãe fez Rally da Esperança, ou seja, qualquer evento mundial, até cósmico, e se você dedica-se, participa nisto, e você vai receber mérito de nível mundial cósmico, apesar que extremamente tamanho de sua dedicação é igual, mobilização. Dessa forma, acelera o processo para diminuir seu pecado coletivo através de dedicação pública. Por isso, tem que aproveitar. Se ocorre evento público, não deve viver desligado como esse. Tem que tornar-se desespero para aproveitar toda máxima oportunidade na sua vida antes da morte, para envolver-se para coisa pública. Tem que ter esse conceito. Até agora nós pedimos bastante mobilização para muitos eventos. Faça mobilização, faça aquela coisa, faça aquela coisa. Por favor, mobiliza. Pessoa não entende o princípio divino, humanamente pensa, horizontalmente pensa que a figura central de novo porque quer mostrar resultado. A figura central pede toda hora, é a mesma coisa. É porque tem que encher lugar perante nossa mãe. Esse tipo de ponto de vista, bem externo, muito horizontal, não tem nada princípio divino. Está vazio o princípio divino, né? Ponto de vista princípio divino é o que estou explicando agora. Do contrário, é sua necessidade para diminuir seu pecado, para aumentar seu mérito. Entre todo antepassado que tem muito mérito, talvez seja martírio, cristão, muitos pessoa que realização pública, ou seja, até patriota, talvez existe bastante mérito de antepassado de vocês. Mas será que existe um antepassado no mundo espiritual, de seu antepassado, que dedicou-se do nível de mobilizar pessoa perante Messias? Então, se você está mobilizando um convidado testemunho para eventos de verdadeira mãe, para a salvação de vida eterna e para a realização de providência cósmica, evento mundial, você tem maior mérito do que todo qualquer outro antepassado. Não é figura central, fica desespero para mobilizar, porque quer mostrar resultado. Esse pensamento bem, não sei, bem, muito fora, né? Muito fora. Mas hoje, dentro do vídeo de Reverendo Dom Kim, ele falou dessa forma. Aquela ação, dar vinho sagrado para 430 filhos espirituais, famílias, como Messias do Rival Celestial, já é para liquidar pecado coletivo. Está certo. Baseado no mesmo conceito, mas melhor coisa do mundo é nossa mãe permitiu nós caminharmos esse caminho, estabelecendo no meio de cruz fórmula, dizendo que, olha, vocês, claro que sim, tem que fazer mobilização de evento, tem que fazer muita atividade. Claro, sempre tem que fazer. Isso não muda. Mas se você faz restauração, ou seja, pelo menos neste momento, esse nível dessa época, se você dá vinho sagrado para 430 famílias,
considero que você liquidou o pecado coletivo. Está colocando essa desculpa. Percebendo nossa situação. Nós que precisamos, não é que nossa mãe precisa. Nós precisamos justificativa perante Satanás, perante Deus, quando nós formos para o mundo espiritual. Se você vai para o mundo espiritual, você não fez muita coisa na terra. Você não ajudou diretamente, externamente, politicamente, a unificação de Norte e Sul Coreia. Mas, quando você foi para o mundo espiritual, você lembra. Não, mas Satanás, eu fiz bênção de Bíblia Sagrado naquela época, 2021, para 430 famílias. Isso não vale? Então, Satanás, opa, você fez isso? Sim. Tá bom, passa aqui. Não posso pegar você. Claro que sim, se nós queremos liquidar pecado coletivo, literalmente, sem ajuda de Verdadeiros Pais, sem usar o nome de Verdadeiros Pais, sem usar essa condição, oficialmente nossa mãe declarou, 430 famílias, Bíblia Sagrado horizontal, você vai sofrer 100 mil vezes maior. Como você consegue ganhar condição perante Satanás para dizer, eu não tenho pecado coletivo? Até quando você tem que dedicar para tornar-se pecado coletivo? Para liquidar pecado coletivo tudo? Do mesmo modo, pecado hereditário. Uma coisa que incrivelmente grande, porque não é que somente 430 gerações existem em cima de nossa cabeça, entre nós e Adão e Eva. Desde Adão e Eva até nós, quantas gerações existem? Você que sabe, não é centenas, milhões de milhões, muitas gerações, mas simbolicamente, ou seja, evitando dizer simbolicamente, condicionalmente, decidiu, estabeleceu padrão. Olha, chega até aqui, chega até 430 gerações. Se você liquida pecado de antepassado, libertando antepassado, abençoando eles, até 430 gerações, considero que você ficou livre de pecado hereditário. Não é grande bênção? Sim, pode ser, né? Grande, né? Dedicação, taxa, tudo mais. Mas você sente grande dificuldade porque você não sabe tamanho de pecado de antepassado desde você até Adão e Eva. Que você tem que pagar, tem que liquidar antes da morte, caso você não usa verdadeiros pais. Não usa o nome de verdadeiros pais. Não aproveita essa condição que verdadeiros pais oficialmente deu para nós. Satanás não pode falar nada em nome de verdadeiros pais. Somente quando usa o nome de verdadeiros pais, Satanás não pode falar nada para você. Você não vence Satanás sozinho. Então, se você pega, ou seja, faz o que nossa mãe pediu, libertação de 430 geração de antepassado, no mundo espiritual, Satanás fala, você tem pecado hereditário, não é? Sim, eu tenho, mas eu tive. Desculpe, eu não tenho. Por quê? Como? O que você fez? Eu libertei 430 gerações. Quem mandou mim fazer isto? Verdadeiros pais. Opa, tá bom, você passa. Vai. Não posso pegar. Uma vez que isto é condição que verdadeiros pais deu, em nome dele. Grande desconto. Se você não olha, Satanás fala para ele. Olha, lembra bem, se não utilizava palavras de verdadeiros pais, você devia libertar milhões de gerações, viu? Eu quase iria pegar você, mas não consigo pegar você. Passa aí. 430 geração. Na verdade, quantas linhas tem? Pai, mãe, mais de mãe, mais de pai. Esposa, 8 linhas, né? Linha. Na verdade, no meio tem bastante linha. Muito linha. Não somente gerações, muitas. Linha tem muito. Mas simbolicamente, condicionalmente, só 4 era verdadeiros pai fala. Se você fez só 4 esposa, totalizando 430, eu considero ok. Não é grande desconto. E você não sabe esse valor, você não aproveita, você não torna-se desespero, você até reclama. E realmente está perdendo grande valor, né? Ok? Então,
dentro do Messias Tribal Celestial, está cheio de bênção, cheio de amor de Deus. É amor de Deus mesmo. Que verdadeiros pais preocupam nossa vida eterna, porque eles sabem, vai acabar a vida na Terra, a questão é, problema é quando você entra no mundo espiritual, será que você passa perante Satanás? Vai para o inferno ou vai para o reino do céu? Quer arrumar a máxima condição que você pode entrar no reino do céu. Isto é amor de verdadeiros pais, né? E último, pecado individual, é fúria, né? Viver de acordo com o princípio divino. Na outra palavra, seguir curso fórmula. Então, será que nós sabemos o conteúdo do curso fórmula? Isto é o que Reverendo Kim questionou. Aí dentro, né, desse contexto, primeiro, pecado original, pecado coletivo, pecado hereditário. Verdadeiros pais resolvem pecado original. Claro, nós temos a mínima responsabilidade humana para receber bênção. Né, fazer esse processo certinho. Tomando vinho sagrado, cerimônias 3 dias. Pecado coletivo, pecado hereditário, verdadeiros pais ajudam a maior parte. Nós fazemos pequeno pedaço como responsabilidade humana. Mas parte de pecado individual é realmente nossa parte. Assim como outro dia falei, Jesus pode fazer muito milagre, até cura doença, até morte, levanta-se, mas Jesus nunca conseguiu fazer milagre de eliminar a natureza decaída. Crescer amor. Isso não é coisa que Jesus pode obrigar pela milagre. É nossa responsabilidade humana, né? Então, dentro desse, Reverendo Dong Kim explicou bastante sobre a separação de Satanás. Separação de Satanás é o primeiro nível. Na vida de fé, existe coisa que faça, fala que faça, e outro não faça. É nível individual. Quer dizer, questão de vida de fé que está fazendo sozinho, sua prática. Faça, por exemplo, tem que fazer fundoque, oração, dízimo, sermão, essas coisas. Se você nem conseguir fazer esse tipo de coisas, você não está conseguindo separação de Satanás. Como você chega a dominar? Nem subjuga natural. E não faça, por exemplo, não usa droga, não faça vida de álcool, vida de sexo livre, algo mais. Ou seja, aquele 3 coisas principais. Todo tipo de pecado ou algo contra. Como no vídeo ele explicou. Este é o primeiro nível, tipo nível de Velho Testamento. Segundo, subjugar a natureza de Satanás. Somente quando tem certo padrão de separação de Satanás, você consegue fazer segundo estágio, que subjugar a natureza de Satanás. Isto é uma coisa que ocorre dentro do relacionamento. Dentro do Caim e Abel. Porque se não tem parceiro, como subjugar natural? Não tem, precisa algum relacionamento substancial para você adquirir condição que subjugou a natureza de Satanás. Para Abel, sem Caim, impossível estabelecer condição. Para Caim, sem Abel, impossível estabelecer essa condição. Isso chama-se fundamento de substância. Quando Abel faz fundamento de fé, isso torna-se condição de separação de Satanás. Por isso, Abel torna-se figura central para começar o fundamento de substância. Centenas de vezes eu expliquei, né? Tá certo, né? Então, subjugar a natureza de Satanás um dos focos que ele explicou é negar o eu. Subjugar a natureza de Satanás dentro de si. Aí ele explicou, né, que a palavra letra vermelha, ele explicou para você subjugar a natureza de Satanás. Na verdade, se você estava na posição de Caim, representando o lado de Caim, por isso, na verdade, seu inimigo é seu próprio Satanás dentro de si. Por isso, você nega você, para negar Satanás. Isso, na outra palavra, negar eu. Por que negar eu? Não adianta negar eu original, mas você está lado de Satanás quando você toma a posição de Caim. Por isso, naturalmente, você passa por processo para você deseja negar você tenta negar você vence sua mente má para vencer Satanás. Para você vencer Satanás, seu inimigo não é Abel. Seu inimigo é Satanás dentro de você. Por isso, digo, negar eu. Subjugar a natureza de Satanás dentro de si. Terceiro,
somente quando estabelece esse padrão de vitorioso de separação de Satanás, subjugar natural Satanás, aí você chega ao nível de aquele nível que além em cima de nível de aperfeiçoamento de crescimento, onde tem condição para você dominar Satanás, você educa Satanás, você acusa Satanás, você controla Satanás. O princípio divino explicou que você tem que chegar até acusar Satanás, esclarecendo a verdadeira identidade de Satanás. Tá certo? Está escrito assim, né? Então, este é o caminho para subir através de união com verdadeiros pais. Por isso aparece a palavra fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta com verdadeiros pais. E você mesmo torna-se substância da palavra, encarnação do verbo. Mas pensa bem, aquele que nem superou linha de nível de aperfeição de estado de crescimento, aquele que nem consegue subjugar natural, brigando dia e noite, Caim e Abel ou Abel e Caim, aquele que nem consegue fazer separação de Satanás, coisa mais básica, aquele que nem consegue separação de Satanás, aquele que nem consegue lutar contra Satanás dentro da sua mente, aquele que nem rejeita a sedução de Satanás, aquele que nem tem força para repelir, manda embora Satanás na sua mente, tem chance para dominar Satanás. Tem chance para praticar fé absoluta, amor absoluto, obediência absoluta no nível original, perante verdadeiros pais. Não consegue. Fé absoluta, amor absoluto, obediência absoluta, claro que sim, sempre temos que praticar, mesmo que não chegue àquele nível de sua espiritualidade, mas tem que saber que fé absoluta, amor absoluto, obediência absoluta tem nível. Aqui eu queria mostrar um pouquinho mais, né, alguma coisa relacionada com essa palavra de Rebento aqui, especialmente número 2, subjugar natural Satanás, relacionamento de Caim e Abel. E normalmente nós já entendemos, Caim representa Satanás, por isso atrás de Caim tem Satanás. Abel, lado de Deus, lado do bem. Atrás de Abel tem Deus, né? Aí, assunto é negar eu, subjugar natural Satanás dentro de si. Vou explicar tomando ponto de vista de posição de Caim, tá? Na verdade, Abel também tem que fazer algo parecido, de outra posição. Mas, às vezes eu vejo a situação dentro da nossa igreja, nossa vivência, qualquer forma, ou seja, Caim e Abel na igreja, ou seja, ou pode ser briga de casal, ou até mesmo filho, pais, filhos. Mas qualquer lugar onde existe relacionamento de duas pessoas, tem situação, um mais Caim, outro mais Abel. E Caim unido com Satanás, acusa, ataca, critica Abel. Isso é uma situação. Mas na verdade, se esse Caim entende o princípio divino certinho, o que deve ocorrer é contrário. Caim unindo com Abel, centralizado em Deus, Abel, Caim, Deus, três pessoas juntos têm que lutar contra Satanás dentro da mente de Caim. Então não adianta Caim lutar contra Abel. O verdadeiro inimigo está dentro de si, Caim tem que lutar contra Satanás dentro da sua mente. E essa situação e outra situação faz grande diferença. Eu queria falar um exemplo para facilitar o entendimento. Centenas de vezes nós vemos uma situação. Exemplo, tá? Exemplo significa um pouco mais concreto, né? Quando nós dirigimos o sistema de membro interno, figura central cuida jovem. Existe pais. Quando pais têm menos entendimento do princípio divino, quando filho que vem para o sistema de membro interno tem algum problema, ou seja, começou a namorar, ou seja, ficou rebelde contra coisas de igreja, qualquer nível, né? Então, assunto é filho, mas filho não é dentro do assunto de restauração por interesse neste caso, tá? Por favor, olha esse. Caim é pai ou mãe de filho. Assunto é sobre filho. Quando o filho central sabe o problema dele, fala, é melhor não tirar agora do sistema de membro interno. Agora ele está melhorando, menos problema, comportamento está melhorando. Eu acho que se fica pouco mais tempo, a não ser 6 meses, 1 ano, ele vai melhorar bastante. Quando fica estável, pode voltar para casa. Se tira agora, vai voltar de novo problema de namoradinho. Não é bom. Melhor fazer mais condição. Abel fala assim, mas mãe não entende. É humanista, não sabe nada, obra de Satanás, nada, nem sabe princípio divino. Então, mãe, junto com Satanás,
luta contra Abel, insistindo sua opinião. Essa situação, nós vemos centenas de vezes, né? Mas nessa situação, o que essa pessoa tem que entender é outra estrutura. Desse jeito, na verdade, essa pessoa, essa mãe, né, não está vendo nada, nem Deus, nem Satanás, nem nada. Somente está vendo filho e direção de Abel. Centralizado em seu ponto de vista. Correto é Caim, Abel, Deus. Três juntos unidos, luta contra Satanás. Assim está certo. Então, esse modelo que, sem querer, quando não tem entendimento do princípio divino, Caim luta contra Abel, em vez de lutar contra Satanás na sua mente. Caim, Satanás unido contra Abel. Mais correto é Caim e Abel unido contra Satanás. Precisa capacidade para perceber Satanás. Por isso, primeiro, separação de Satanás, depois, subjugar na tira Satanás, e até onde temos que chegar? Dominar Satanás. Então, pecado original, benção. Pecado coletivo, 430 horizontal. Pecado hereditário, 430 vertical. Libertação, benção dos antepassados. É pecado individual. Viver de acordo com o princípio divino. Cruz fórmula, fé absoluta, amor absoluto, obediência absoluta, unidade com Deus pais. Então, repente que deu ênfase que ser uma família Chombo significa viver como Deus. Viver como Deus, com família Chombo, significa aperfeiçoamento individual e da família, realizando união do mundo espiritual e mundo físico, experimentando vivência unificada entre mundo espiritual e mundo físico na sua dia a dia, sentindo a presença de Deus na sua mente e sua vivência, e completa condição de aperfeiçoamento individual e família através de esse todo o processo de Messias celestial e ser família Chombo. Quando ganha a vitória de família Chombo, isso torna-se mais uma condição que atingiu o aperfeiçoamento individual, né? Então, terminando essa parte de reforço de palavras de Reverendo Kim, queria falar rapidamente foco de nossa atividade. Isso é também ponto que temos que fazer oração, né? Item de oração. Período especial de 100 dias de atividades, isso é muito importante. Direção de verdadeira mãe, finalidade, restaurar 43 espíritos espirituais, padrão é princípio divino, sermão, dízimo, ofertas. Dízimo ou e ofertas. Enviar relatórios, fotos e prints constantemente para a sede nacional. Até dia 13 de julho de 2021. Eu me preocupo que o tempo passa rápido se a família abençoada não está fazendo ação. Família Chombo não está fazendo ação, por favor, faz ação. Mesmo que dificuldade de coronavírus, tem jeito, né? Através online. Escola de Família Chombo, líderes, como Reverendo Kim, participantes, pastores, vice-pastores, missionários, Família Chombo, importante condição de união nacional. Mas não somente assiste isto semanalmente, importante ação. E depois, preparação para o segundo registro Chombo, dia 10 de outubro desse ano. Meta é outubro de 2021, 500 famílias Chombo. Final de 2020, 100% famílias Chombo do Brasil. Requisitos, já sabe, né? 430, vertical, horizontal, vida de fé, exemplário, e doação e de bênção. Depois, claro que sim, temos que participar semanalmente, Escola de Messias Celestial. Aquele meta que nós não devemos esquecer, família Chombo, restauração nacional e continental, 100 mil jovens YSP, primeira, segunda e terceira geração unidos, atividade para a proteção da Amazonas, Pantanal e Andes. Vamos continuar aquela campanha de testemunho através online, porque tem limite de atividade por causa do coronavírus, mas vamos continuar a fazer testemunho, vamos continuar a fazer atividade para a restauração nacional e como dos ênfases de Reverendo Kim, vamos fazer bastante oração para o presidente Bolsonaro, Michele e outras pessoas que estão em situação muito importante para a restauração nacional. E também mobilizando 3.676 absoluto bom espírito, espíritos patriotas para descer para a terra através de nossa oração, nossa ação. E nós estamos fazendo o terceiro curso de 40 dias de condição de Johnson, fundo que todo mundo tem que participar. Se participa, você estabelece condição. Se você não participa, você não ganha condição.
É muito sério para a restauração nacional, não somente para você. Então, comece também a libertação de segundo grupo de 2.100 espíritos dos líderes históricos para a restauração nacional, através de aprender mobilização do mundo espiritual. E também é muito importante, abril, maio, continuamente, temos que desejar, esforçar para fazer libertação de antepassado, porque se passa maio, não vai ter 100 dias para abençoar antepassados até fazer registro do chombo. Por isso é muito importante. Todos os pastores, missionários, famílias abençoadas, líderes de home group, focalizem bastante para esforçar o máximo possível isto. Apesar que tem dificuldade, mas nós temos que esforçar, né? Então, abril, maio, todo momento, aqui tem data, sempre tem seminário de algum país da América do Sul. E você pode libertar, ok? E também, outro importante evento é, dia 25 de abril, vai ocorrer Bênção Cósmica Hyojong para o cumprimento da meta de candidatos noivos para a próxima bênção de 25 de abril. América Latina, América do Sul 100, Brasil 50 candidatos, isto é meta. Então, vamos, pastores, missionários, todos irmãos e irmãs, vamos esforçar o máximo possível para oferta completa, nacional, acertando mais que 50 candidatos. Quase final, grande obra de chombo online. Esse também mais outra coisa que queremos dar ênfase. Para que todos os membros, famílias abençoadas, participem nas grandes obras de chombo que ocorrerá na Coreia, dia 30 de abril, via internet, seguindo a direção da verdadeira mãe, para que todos os membros participem 4 vezes por ano. Isto é direção de verdadeira mãe que deu na circular, juntos com direção de segundo registro de chombo. 4 vezes por ano, toda família abençoada, todo membro do Brasil, do mundo inteiro, tem que participar. Outra oportunidade, talvez podemos explicar mais profundamente, mas basta saber que isto é direção de verdadeira mãe. É para mobilização total, por favor, faz isto. Neste mês, externamente, nós podemos orientar maneira para mandar taxa para a Coreia, não tem problema. Essa parte já resolvemos. Por isso, por favor, todo mundo participa. 1.200 famílias, 1.200 pessoas têm que participar nesse seminário. Ok? Através desse, vai receber grande benefício nível cósmico, tá? E último, receber herança de Chonshimon junto com Hyojong-won. Através desse evento de final de abril, verdadeira mãe abril, grande bênção para nós herdarmos 2 coisas, Hyojong-won e Chonshimon. Isso é grande bênção, por isso temos que preparar como oração para esse dia. Então, terminando essa explicação, queria terminar minha palavra com oração. Vou fazer oração. Pai Celestiais, os amados verdadeiros pais do céu da humanidade, agradecemos mais uma vez nesta ocasião de sermão dominical para receber a palavra de rebanho do Dom Kim, para verificar o conteúdo mais uma vez e para verificar nossa meta que foi dada por céu. Pai Celeste, por favor, permite-nos completarmos nossa responsabilidade de Messias do Rival Celestial e toda sua vontade. Porque se nós não fazemos, ninguém vai fazer. Deve ser irmão e irmã que sabe o princípio divino, família abençoada que serve verdadeiros pais, e família chombo que está servindo sua vontade e verdadeiros pais. Hoje, último momento da providência, o mundo está sofrendo, nós também, mas nós não podemos parar nosso avanço, nossa guerra contra o mal. Pai Celeste, por favor, abençoe mais uma semana, toda a família abençoada, irmãos e irmãs do Brasil inteiro. Eu fiz esse relatório em nome de coisa aqui da família abençoada central. Aju. Muito obrigado. Irmãos e irmãs, vamos tomar assento e acompanhar os avisos e notícias do sermão de hoje. Nós temos o aviso do seminário de 7 dias. Então nós temos mais um seminário de 7 dias, por enquanto este é o último dos seminários realizado pelo Reverendo Kim. E esse seminário do princípio divino é para jovens, mas irmãos e irmãs que ainda não participaram do seminário de 7 dias, pode estar participando deste seminário aqui.
Então, as inscrições para este seminário na verdade, as inscrições já encerrou, mas pode participar mandando nome para nós. Inicia amanhã, né? Dia 5 de abril, às 9 horas da manhã. Pastor Samuel ainda pode escrever? Ah, certo. Então, as inscrições é até às 19 horas do dia de hoje. Então, ainda pode fazer naquele link que nós disponibilizamos em todos os grupos. O nosso segundo aviso é sobre as inscrições para participar nos seminários Ryujong Chombo, de libertação e bênção dos antepassados. Então, compartilhando o firme desejo dos verdadeiros pais que cada família abençoada possa alcançar o desejo de registrar no Chombo como Messias tribais celestiais vitoriosos, fazendo o seu registro no próximo dia 10 de outubro deste ano de 2021. Conforme previamente foi anunciado pela sede internacional, mudanças na programação dos seminários especiais Ryujong Chombo foram feitas. Levando em consideração o seminário de 100 dias no mundo espiritual, no qual os espíritos de nossos antepassados libertados devem participar para receber a bênção. A libertação de antepassados deve ser feita até o final de abril, nas grandes obras, para que as famílias abençoadas possam fazer o registro no Chombo como Messias tribais celestiais vitoriosos, no próximo dia 10 de outubro deste ano de 2021. Então, assim, nós temos o próximo registro, já foi anunciado, o presidente também mostrou aqui no sermão, o próximo registro no dia 10 de outubro deste ano. Então, por isso está sendo aberto oportunidades para que as famílias possam completar a libertação e bênção dos seus antepassados para se registrar. Então, assim, para fazer as inscrições para os seminários que acontecerão nas outras sub-regiões da América do Sul Celestial. Então, assim, as famílias do Brasil podem solicitar a libertação e bênção dos seus antepassados nos seminários que irá acontecer em outros países aqui da América do Sul. Então, nós temos aqui as datas, né? Na região 3, o seminário vai acontecer no dia 11. Dia 11 agora de abril. Só que a inscrição para este seminário, para libertar e abençoar, a inscrição é até hoje. Então, hoje mesmo, temos que correr e fazer a inscrição. Certo? A taxa de participação é R$20, assim como é aqui no Brasil, né? O segundo seminário que vai acontecer, que nós devemos aproveitar essa oportunidade, é na região 4 e 5, então esse seminário vai ser no dia 18 de abril, 18 desse mês. E as inscrições vai até o dia 11, certo? Então, preste atenção nessa data e na data das inscrições. A taxa também R$20. A taxa de libertação e bênção de antepassado é o mesmo valor pago no Brasil. Então, não muda nada na taxa de libertação e bênção. A condição de participação é 21 dias de jejum, de café da manhã, ou 21 dias de 50 venerações diárias, né, por dia. Então, essas são as duas condições que podemos fazer. O telefone para o atendimento, então, é esse que vai aparecer na tela agora. O telefone para o atendimento é 11, aqui de São Paulo, 4395-3503.
somente pelo contato do WhatsApp. Então, não tem como eu fazer uma ligação direta. Eu tenho que fazer a ligação pelo WhatsApp. Então, é importante adicionar no seu WhatsApp. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e ao sábado, das 9 às 15 horas. Não haverá atendimento aos domingos. Bem, se a inscrição encerra hoje, pode adicionar e procurar o contato, porque se for participar desse seminário aqui do dia 11, temos que ver com a atendente. As taxas de libertação e bênção de antepassados deverão ser convertidas para dólar e entregue diretamente para o escritório da filial do Chombo, em São Paulo, até no máximo a data limite de inscrição. Observação: nesta vez, os pastores estaduais e missionários não receberão as taxas de libertação e bênção de antepassado, nem as taxas de participação. Então, tem que ser tudo como o escritório do Chombo, aqui na sede central. Solicitação da ajuda dos anjos médicos. É possível solicitar a ajuda dos anjos médicos a um membro ou familiar direta, de um membro, que em breve será submetido a uma cirurgia difícil. Os anjos médicos protegerão o paciente e também guiarão a mão do cirurgião para que a cirurgia seja bem sucedida. Então, está aqui, essa informação é nova para nós, né? A ajuda dos anjos médicos, né? Nós já podemos solicitar. Para solicitar a ajuda dos anjos médicos, faça o download do formulário e preencha e envie para o e-mail que está na tela, né? Então é importante tirar aí agora uma print ou anotar, né? Ou depois também ter a circular, que já foi, né? E enviar esse e-mail pelo menos 24 horas antes da cirurgia. Recomenda-se também oferecer Johnson, devoção sincera para que tudo ocorra bem, oferecendo carta de desejos e fazendo condições, oração, rondoquê, venerações e etc. Em casa, com as famílias e amigos. Então, está aqui o link para obter o formulário, né? Também está na circular. Então, esse foi o nosso segundo aviso. O terceiro aviso do ASP é uma campanha de arrecadação de livros infantis, infanto-juvenis. O ASP está fazendo essa campanha juntamente com a MPM, em parceria com a MPM. E assim irá realizar um evento de promoção da liderança familiar em uma comunidade carente de Osasco. Na ocasião, será montada uma biblioteca comunitária. E para isso, o ASP e a MPM, né, claro, direcionado ao ASP, doação de livros ou em dinheiro para a compra dos livros. Então, para a doação em dinheiro, tem que pegar mais informações, né, com a ASP, mas aqui também está a conta do banco, né? Então, é o Banco do Brasil, a agência, conta corrente, em nome da Associação dos Jovens Estudantes para a Paz. Também está aqui na tela, né? Todos podem, então, copiar ou tirar uma print, né? Uma foto aí da tela. Ok, esses foram os nossos avisos para o sermão dominical de hoje. O presidente tem mais um recado para nós.
Só mais uma coisa, né? No sermão não falei como item de oração, mas, né? Para continuamente fazer bastante oração fortemente para problema legal. Situação atual é para fazer mais, né? Mais seriamente forte oração para apoiar, tá? Para a vitória, né? Situação muito, né? Sério, tá bom? Ok, obrigado. Como hoje é domingo, mas é um domingo também especial, porque é domingo de Páscoa. Então, feliz Páscoa para todos os irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, vamos dar uma calorosa salva de palmas aos pais celestiais, aos verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Desculpe, com tanta séria situação de providência, esquece, né? Mais uma vez, feliz Páscoa para todo mundo, tá? Ok. Bom descanso, final de semana.